Vencer o desamor, resumo do capítulo 83. Hilda briga com Gemma e ameaça tirar Jimmy do colégio caso ela não saia antes. Jimmy enfrenta a mãe e leva um tapa na cara. Um dia antes, Ariadna lamenta o ocorrido com Açucena. Açucena fala que não sabe nada de Calisto e conta como ele se comportava no início da relação. Açucena lembra de uma discussão com Calisto por ciúmes. Na lembrança, Calisto e Açucena brigam feio e falam sobre sexo. Calisto agarra Açucena e lhe dá uma surra. Açucena fala para Ariadna que denunciou Calisto e o fez ser preso, mas confessa que não teve coragem de ir à delegacia novamente. Em um flashback, Calisto encontra Lino na saída do presídio. Calisto afirma a Lino que Açucena tem que pagar pelo que fez. Calisto sugere a Lino que se vingue de Açucena por ele. Açucena fala para Ariadna que foi enganada por Eliseu. Açucena afirma que não sabia que Eliseu era parente de Calisto. Açucena conta a Ariadna como Eliseu a enganou. Açucena comenta que Eliseu sabia coisas dela que ela nunca havia contado. Açucena revela que enfrentou Eliseu e caiu em uma armadilha. Açucena conta que foi abusada por Eliseu, afirmando que Calisto sempre foi impotente. Lino conta e guarda dinheiro e cartões. Lino verifica vários nomes falsos e decide ser Maurício para um novo golpe. Bárbara procura Lino, que esconde suas coisas. Bárbara pergunta a Lino se a galeria já lhe pagou, mas ele nega. Lino mente para Bárbara ao falar que ainda não tem dinheiro, e ela pergunta como ele pôde oferecer apoio econômico para Ariadna, já que não tem dinheiro. Conrado conta para Álvaro como Ariadna pode processar Eduardo. Álvaro confessa a Conrado que não quer que Eduardo seja prejudicado. Álvaro sente pena de Tadeu, mas Conrado ressalta que Eduardo usa o próprio filho para irritar a jornalista. Álvaro lamenta por não ter conseguido ser pai. Conrado o consola. Lino afirma para Bárbara que não ofereceu nenhuma ajuda a Ariadna. Lino garante para Bárbara que é o único que a apoia. Bárbara pensa que Ariadna mentiu para ela e Lino confirma. Bárbara planeja brigar com Ariadna. Bárbara vê uma caixa na mesa de Lino e tenta abrir, mas ele impede. Gael entra no quarto e abraça Bárbara. Ariadna compreende e apoia Açucena. Açucena comenta que Eliseu a drogava para mantê-la presa e conta que foi estuprada várias vezes. Açucena revela que foi ameaçada de morte por Eliseu e chora muito ao lembrar do passado. Açucena fala para Ariadna que denunciou Eliseu, mas confessa que pagou muito caro. Açucena conta que Joaquim ia defender Eliseu. No passado, Joaquim briga com Lino e afirma que sua vontade é deixá-lo na cadeia. Joaquim sugere que Lino procure outro advogado, mas ele insiste para ser defendido pelo marido de Bárbara. Joaquim conta a forma que trabalha para Lino e afirma que foi obrigado a aceitar seu caso. Lino fala para Joaquim que já sabe onde ele e Matias trabalham. Joaquim afirma para Lino que ele e sua família não aceitam o tipo de crime que o estuprador cometeu. Lino inventa para Joaquim que tem uma alma boa e deixa o advogado irritado. Joaquim fala na cara de Lino que se recusa a defendê-lo e desiste do caso. Ariadna tenta acalmar Açucena. Ariadna percebe que o estuprador em série é Eliseu. Ariadna consola Açucena. Eduardo tenta ensinar Tadeu a andar de bicicleta e o irrita. Tadeu esclarece que não é como os outros garotos e fala que só faz o que gosta quando está com Álvaro. Eduardo sugere que Tadeu brinque com outras crianças, mas ele recusa. Eduardo pergunta a Tadeu se ele gostaria de ter um irmão. Bárbara e Gemma comem com Gael. Gael fala para a mãe que trouxe presentes para as crianças. Gemma conta para Gael que Daphne viajou com o chefe. Gael descobre que o patrão de Daphne é viúvo e sente ciúmes. Ariadna fala com Cassandra pelo telefone. Gael encontra Ariadna. Ariadna parabeniza Gael pelo seu novo emprego. Ariadna pergunta a Gael se Romeu citou o nome de Eliseu na cadeia e Gael confirma. Gael se lembra que o irmão o contou que o bandido era muito perigoso. Daphne trabalha com Davi. Davi alerta a Daphne o comportamento dos clientes. Daphne e Davi conversam sobre a viuvez. Davi pergunta a Daphne se ela não pensa em refazer sua vida, alegando que qualquer um se apaixonaria pela moça. João José insinua para Gael que Davi tem segundas intenções com Daphne. Gael não consegue esquecer Daphne e pensa que a relação entre eles podia ter dado certo, mas João José o desestimula. Tadeu pergunta à mãe se vai ter um irmão e fala sobre o comentário de Eduardo. Ariadna conta para Tadeu que Eduardo pode ter um bebê com outra mulher.
Tadeu pergunta a Ariadna se ela vai ter um filho com Álvaro, alegando que o tio ficaria muito feliz ao poder criar uma criança após ter perdido sua filha. Ariadna se surpreende com a fala de Tadeu e fica pensativa. Estefânia fala para Bárbara que a recomendou para vários convidados. Ariadna pergunta a Bárbara o que a fez mudar de opinião. Bárbara evita Ariadna. Estefânia fala para Bárbara e Ariadna que vai ser organizado um evento em prol de uma escola pública que pode falir. Ariadna sugere a Estefânia que Lino a ajude com suas obras de arte para angariar fundos à escola, e Bárbara concorda. Estefânia prefere procurar Lino pelo site de sua suposta galeria. Bárbara alfineta Ariadna. Daphne orienta Clarinha e a babá. Daphne fala para a filha que está muito feliz. Ariadna encontra Álvaro e fala para ele que não quer ir à justiça contra Eduardo, mas reconhece que essa é a única solução. Álvaro fala para Ariadna que está assimilando o que aconteceu. Ariadna afirma para Álvaro que só o tempo vai lhe dar paz. Cassandra chega e se reúne com Ariadna. Ariadna conta para Cassandra o relato de Açucena. Eduardo cria uma conta bancária no nome de Ariadna e passa dinheiro a ela. Imelda critica Gema indiretamente e irrita Bárbara. Efigênia sugere que a loja pode vender artesanatos e Imelda fica irritada. Imelda expõe seus preconceitos e afirma que nem todos são iguais. Bárbara critica os preconceitos de Imelda e revela que Estefânia está muito feliz com seu casamento. Imelda se surpreende e acusa Bárbara de encontrar Estefânia sem que ela saiba. Bárbara fala para Imelda que Estefânia está grávida. Cassandra pergunta a Ariadna se Açucena viu o anel na mão de Eliseu, mas a jornalista não sabe responder. Cassandra e Ariadna reconstituem os casos e lembram que Eliseu levou os brincos de Açucena, uma aliança de Medusa e um anel valioso de Regina, além de comentar durante o abuso que é o gato e a vítima o rato. Ariadna fica apavorada ao pensar que Calisto e Eliseu estão soltos. Ariadna afirma para Cassandra que Eliseu é o estuprador. Cassandra pensa em denunciar Eliseu, mas Ariadna impede. Cassandra fala para Ariadna que elas estão sendo vigiadas por Eliseu. Ariadna percebe que o folheto que recebeu da ONG é de 2018. Bárbara tenta fazer com que Imelda reflita. Imelda joga na cara de Bárbara que ela também é preconceituosa. Bárbara fala a Imelda que mudou sua forma de pensar. Imelda chama Bárbara de ridícula por estar namorando na velhice. Imelda é racista e sugere que acabem com o negócio. Imelda encerra a sociedade e Bárbara se retira com Gema e Efigênia. Ricardo se reúne com Álvaro e Conrado, afirmando que tem notícias boas e ruins. Hilda recebe uma ligação da escola de Jimmy. Hilda vai ao colégio. Ariadna e Cassandra continuam investigando. Ariadna deseja rastrear o celular de Álvaro, que foi roubado pelo cúmplice de Calisto, e pensa em ligar para o amado. Ariadna não deseja que Bárbara e Gema descubram os avanços da investigação. Cassandra sai para trabalhar. Ricardo mostra a Álvaro o vídeo de Paulo com Olga. No vídeo, Paulo aparece acariciando Olga e tentando agarrá-la. Olga se defende e corre. Posteriormente, Olga volta e sai de carro. Conrado suspeita de Paulo, mas Ricardo esclarece que Olga não foi seguida pelo arquiteto. Ricardo afirma que as câmeras não registraram para onde Olga foi quando saiu. Ricardo conta suas suspeitas para Álvaro. Ricardo acredita que Olga foi à casa de Bárbara, mas desistiu ao não encontrar ninguém. Ricardo admite que Paulo e Álvaro estão livres de suspeitas, confirmando que ambos são inocentes. Hilda descobre que Jimmy reprovou em todas as matérias. O diretor insinua que Jimmy está com problemas em casa, mas Hilda critica e culpa Gema pela situação. Jimmy se preocupa com seu rendimento escolar e desabafa com Pedro. Hilda critica Jimmy em público e fala que ele reprovou em tudo. Hilda encontra Gema e a acusa pela reprovação de Jimmy. Gema se defende, mas Hilda não para de ofendê-la. Jimmy tenta defender Gema. Hilda ameaça tirar Jimmy da escola caso Gema não saia antes. Jimmy ameaça a mãe, que dá um tapa em sua cara. Jimmy fica irritado pela vergonha que passou e Gema chora. Estefânia fala para Ariadna que não há nada sobre Lino no site do local em que ele supostamente trabalha. Estefânia revela a Ariadna que Lino nunca trabalhou na galeria. Tadeu pressiona Ariadna para ir embora. Lino fala para Bárbara que vendeu seu carro para conseguir dinheiro. Bárbara lamenta e Lino inventa que já falou com a galeria. Ariadna pede para falar com Bárbara a sós. Bárbara acusa Ariadna de incomodar e chatear Lino. Bárbara acusa Ariadna de ter mentido sobre Lino sobre o suposto apoio financeiro. Ariadna garante que falou a verdade e Bárbara revela que Lino vendeu o carro.
Ariadna deseja que Lino vá embora, mas Bárbara insinua que é ela quem deve sair de casa. Bárbara proíbe Ariadna de se meter com Lino e garante que vai apoiá-lo. Álvaro esclarece para Martim que é inocente. Martim não entende o motivo de Olga não ter esperado Álvaro. Álvaro fala para Martim que a polícia tem uma pista do assassino e a enviou para o DNA. Martim se desculpa com Álvaro. Álvaro compreende Martim e afirma que quer fazer justiça por Olga e sua filha. Ariadna pesquisa por Lino na internet. Ariadna encontra uma rede social de Lino e liga para Estefânia. Ariadna pergunta a Estefânia o nome de alguns pintores da galeria. Paulo confessa a Álvaro que suspeitou dele. Álvaro garante que jamais teria machucado Olga. Paulo fala para Álvaro que Olga não tinha inimigos. Álvaro pede a ajuda de Paulo para descobrir o assassino de Olga. Paulo lamenta por ter brigado com Olga e se culpa pela morte dela. Álvaro consola Paulo. Paulo conta que brigou com Olga pelos brincos que ela estava usando, que haviam sido um presente de Álvaro. Álvaro comenta com Paulo que não tinha nenhum brinco entre os pertences de Olga. Ariadna procura Lino e se desculpa. Lino elogia Ariadna e a paquera. Ariadna conta para Lino sobre o evento, mas ele alega que está ocupado na galeria. Ariadna fala para Lino que conhece os donos da galeria e descobriu que ele não trabalha lá, mas o bandido inventa que a jornalista está enganada e alega que já está trabalhando em uma nova galeria. Ariadna pede o endereço da nova galeria e ele tenta despistá-la. Ariadna percebe que a galeria não existe e que Lino nunca trabalhou em nenhuma galeria. Lino cai em uma armadilha de Ariadna, que confessa ter dito nomes falsos para ele sem que o bandido se desse conta. Lino pergunta a Ariadna o que ela está pretendendo com sua investigação. Bárbara chega e exige saber o que está havendo entre eles. Ariadna revela para Bárbara que Lino não trabalha em nenhuma galeria e está mentindo para ela.